Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de agosto de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, tem que ser desse lado, Hermínio de Miranda, né? Essa obra maravilhosa. Nós vamos hoje entrar no capítulo 14, que trata da aura. Capítulo 14, aura. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos todos reunidos aqui, em nome dEle, em nome dos amigos espirituais, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos lá iniciar o nosso capítulo 14, e uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, ele coloca aqui o nome aura no capítulo 14, aura. Mas a gente tem que lembrar que o termo aura é um termo espiritualista, né? É um termo muito usado pelos orientais. André Luiz usa muito esse termo e alguns outros companheiros usam também. Mas a gente não vai encontrar esse termo em nenhum momento usado por Kardec. Kardec não usa essa expressão aura. Não é uma. Você não vai encontrar em nenhuma obra de Kardec a palavra aura, tá? A gente não encontra, porque Kardec não usa. O termo que Kardec usa é atmosfera espiritual. Você até pode colocar aí, puxa uma setinha para cima com seu lápis e escreve atmosfera espiritual, entre parênteses, você bota assim, Allan Kardec. Então, ninguém encontra a palavra aura. Kardec usa a expressão atmosfera espiritual. Então, diz assim Hermínio de Miranda. O perispírito, escreve Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 109, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 109, escreve: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Quer dizer, o perispírito está na base de tudo. Está na base de tudo. O leitor desprevenido, que se inicia no estudo da codificação, poderia perguntar-se: todas? Porque ele falou, perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Aí o Hernando bota aqui, né, o Hermínio. Eu poderia se perguntar, quem está iniciando no estudo da codificação, poderia perguntar-se, todas? Aí o Hermínio diz, saiba ele que é em todas mesmo. Então, em todas as manifestações, você vai encontrar o perispírito com uma base de tudo, com uma base de todas as manifestações, como o princípio de todas as manifestações. Aí ele, Kardec só produz tais afirmativas depois de haver testado escrupulosamente seus pontos de apoio e suas possíveis objeções. É realmente o perispírito o componente indispensável à produção de qualquer fenômeno psíquico, seja ele anímico ou mediúnico. Então, tem um fenômeno, tá? Qualquer fenômeno psíquico realizado, seja ele anímico, quer dizer, eu sozinha promovi esse fenômeno sem interferência do espírito. O meu perispírito está na base desse fenômeno.
Eu produzi um fenômeno auxiliado pelos espíritos. É o fenômeno mediúnico. O perispírito também está na base disso. Então, você realizando sozinho esse fenômeno, sendo um fenômeno anímico, o perispírito está lá, presente. Você realizando um fenômeno com a participação da espiritualidade, é um fenômeno mediúnico. O perispírito está lá presente. Então, por isso que ele diz que o perispírito está na base de todas as manifestações. Com a mesma convicção, fala o Hermínio, afirmou Kardec em Obras Póstumas, no capítulo Manifestações dos Espíritos, item 10 e 11. Vocês podem anotar aí, ó, escreve também, completa aí. Primeira parte, parágrafo 1, que ele coloca apenas Obras Póstumas do capítulo Manifestações dos Espíritos, item 10 e 11. Aí você bota assim, primeira parte, parágrafo 1. Aí aqui eu vou citar o que está no item 10 do Obras Póstumas. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Então, o perispírito é o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, ele está no meio, seja a sensação vinda do exterior ou vinda do próprio espírito. Entendeu? Para que essa sensação atinja o seu alvo, tem que passar pelo perispírito. Aí ele continua aqui. Seja, portanto, acoplando o seu perispírito ao do encarnado, seja tomando a este as energias de que necessita, o espírito desencarnado precisa recorrer ao perispírito de pessoas com faculdades mediúnicas para produzir os fenômenos que deseja e estão ao seu alcance promover. Isso porque ele não dispõe de corpo físico para movimentar o objeto, escrever um texto, manifestar-se oralmente ou pintar um quadro. Só poderá fazê-lo tomando o corpo de alguém emprestado. Corpo este que somente pode ser movimentado para realizar a tarefa desejada quando uma vontade espiritual quer. E o perispírito transmite esse comando ao corpo físico, que então fala, escreve, movimenta-se, enfim. Então, a gente vai vendo aí a importância desse perispírito, né? Como ele é importante, como ele... Deixa eu só pegar um lápis. Como ele é importante, como ele está envolvido em tudo, né? Como ele está envolvido em tudo. Então, não é preciso, e é preciso mesmo, a gente precisa estudar esse perispírito. A gente precisa muito estudar esse perispírito, tá? Aí ele vai dizer aqui, né? Então, eu vou até repetir isso, que eu achei muito importante. O espírito só poderá fazê-lo tomando o corpo de alguém emprestado. Corpo este que somente pode ser movimentado para realizar a tarefa desejada quando uma vontade espiritual quer. E o perispírito transmite esse comando ao corpo físico, que então fala, escreve, movimenta, enfim. Quer dizer, o desencarnado, ele se acopla ao corpo né, do médium, ele se acopla. E aí a vontade que está sendo efetivada ali é a vontade dele. É a vontade dele, né? Aí o perispírito transmite esse comando ao corpo físico, que ele está dominando esse corpo físico. Então, o corpo vai falar, escrever, movimentar-se em si. Prossigamos, porém, ainda agora no Obras Póstumas, só que vocês podem botar aí, ó, item 11. Esse trechinho aqui é o item 11.
O que nós lemos anteriormente era o item 10, aqui é o item 11. Aí lá no item 11 do Obras Póstumas está assim: o perispírito não se acha encerrado, quer dizer, preso, nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Então, ele irradia para fora do nosso corpo, tá? E forma em torno de todo o corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar, podem aumentar, mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estar em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar e trocar a seu malgrado impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Então, você pode estar perto de uma pessoa que ela pode ter uma atmosfera psíquica, né, uma atmosfera espiritual bem dilatada. Então, você não precisa estar do lado dela, junto dela. Você pode estar a uma certa distância dela, de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Vai depender do alcance da atmosfera espiritual dela. E você pode captar, mesmo sem estar pensando nisso, os pensamentos dela por meio da intuição. Então, essa coisa interessante. De repente, você encontra uma pessoa, né, que tem essa atmosfera espiritual bastante dilatada, você pode estar a 3, 4 metros dela, e você entrar dentro da atmosfera espiritual dela. O seu perispírito, a sua atmosfera espiritual, entrar em contato com a atmosfera espiritual dela, mesmo ela estando distante de você, e você captar o pensamento dela pela intuição. Por quê? Porque se ela tiver uma atmosfera espiritual, uma aura bem dilatada, ó, você não precisa estar do lado dela para captar o que ela está pensando. Você pode estar até uma distância, 2, 3 metros de distância ou mais. Vai depender do tipo. Dizem que a atmosfera espiritual do Chico era bem dilatada, né? Que as pessoas, quando chegavam em Uberaba, assim, próximo à casa dele, da rua dele, já começavam a sentir a presença dele, já conseguia sentir a influência dele, porque ele tinha uma atmosfera espiritual bastante dilatada. Quer dizer, quanto mais evoluído for o espírito, quanto mais esforço esse espírito estiver fazendo para se melhorar, a atmosfera espiritual dele pode se dilatar cada vez mais, né? E você sentir essa força. Aí o Hermínio vai dizer aqui, ó, essa borda perispiritual, quer dizer, né, essa faixa, essa borda perispiritual que se irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, é o que o pessoal chama de aura. É a aura que André Luiz conceitua da seguinte maneira em Evolução em Dois Mundos. Aí eu trouxe aqui, ele botou um pedacinho aqui, eu peguei um pedaço maior. Escreve aí com o teu lápis assim, ó, capítulo 17, mediunidade inicial. Aí eu trouxe um pedaço aqui para a gente ver desse texto. Capítulo 17, mediunidade inicial. Está aqui. O nome do livro está escrito aí, Evolução em Dois Mundos. Você bota capítulo 17, o nome do capítulo é Mediunidade e Corpo Espiritual. Mas isso que eu vou ler agora está no item mediunidade inicial, tá? É capítulo 17, mediunidade e corpo espiritual.
O item é mediunidade inicial. Diz assim André Luiz: a aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente. É como se fosse o nosso cartão de apresentação, tá? A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente, como se fosse o nosso cartão de apresentação. Em toda comunicação com as rotas alheias. Quer dizer, é a nossa plataforma onipresente em toda comunicação com as rotas alheias. Antecâmara do espírito, porque o corpo mental, né, ele resguarda a mente, né? Antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Então, quando nós nos apresentamos no plano espiritual, ou mesmo aqui na Terra, quando os espíritos nos veem, eles não se preocupam em ver a nossa, quando é no caso encarnado, a nossa aparência física. Se você é jovem, se você é novo, se você é gordo, se você é magro, não é isso que eles examinam. Eles examinam a nossa atmosfera espiritual. Porque ali nessa atmosfera estão registrados tudo que a gente faz, o jeito que a gente é, tá? É como se fosse essa atmosfera um retrato da nossa mente. Então, eles analisam a nossa atmosfera, como se fosse um retrato nosso, né? E é através disso, dessa atmosfera espiritual, que nós somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Então, por exemplo, aí ele diz aqui, ó, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, pelos nossos pares, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, se um amigo espiritual nos observar, você pode até estar dizendo uma coisa, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas a atmosfera espiritual, ela mostra realmente se aquilo que você está falando é verdade ou não. Entendeu? Então a gente pode enganar com as palavras, Ô, mas. Rose, Oi, fale. somente as inteligências superiores? Não, não, né? É, porque aqui eu estou vendo, quer É, dizer, essa inteligência pode ser ele, inferior também, né? ele diz aqui, ó, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, eles podem nos ver e nos examinar com mais profundidade. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, nós podemos ser temidos, hostilizados, amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, todos eles podem, porque ele botou, somos vistos, examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Quem são nossos afins? São aqueles que são como nós. Então, nós podemos ser sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Esses nossos afins podem ser espíritos inferiores e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados. Então, os nossos afins, quem são eles? Vai depender do meu caráter, da minha moral. Entendeu? Então, eu posso ser visto, examinado, sentido e reconhecido pelos espíritos inferiores, se eu for afim com eles. Entendeu, Carmen? Se eu for afim com Entendi, eles. entendi, entendi, entendi. Porque eu estou dando, eu estou abrindo a porta para eles. Tá. Né? Eles não podem, por exemplo, examinar
com profundidade do espírito superior. De jeito nenhum. Não estão na mesma faixa vibratória. Uhum. Aí ele diz assim, isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Porque eles podem chegar até nós. Porque nós exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. Então, por exemplo, o sujeito é um espírito evoluído. Aquele espírito inferior, ao observá-lo, vai sentir o quê? Uma repulsão. Ele não vai se sentir bem, entendeu? Aquela energia boa que vem do alto o incomoda. Tipo assim, a luz incomoda as trevas. Então, aquela criatura, né, que é uma criatura inferior, quando ela chega perto de um espírito superior, ela pode sentir uma aversão, porque a energia dela não bate com a outra, entendeu? Não é que o espírito superior vai expulsá-lo, tratá-lo mal. É questão da natureza. Ele, no espírito inferior, com uma energia deletéria, quando ele se aproxima de um ser superior, ele não se sente bem. Ele sente aquela, sabe, aquela força vindo de encontro a ele. Agora, se ele estiver com vontade de se melhorar, o pensamento dele já suaviza a energia dele. Então, ele consegue se sentir bem. Mas se ele tiver, né, pensando em manter aquele padrão dele vibratório negativo, deletério, ele vai se sentir afastado. Ele não vai conseguir chegar perto, entendeu? Porque vai ter um choque ali. Então, ele diz aqui, isso porque exteriorizamos de maneira invariável, tanto que nós estudamos isso na aula passada, tem uma frase que diz assim, para Deus a intenção é o que vale, né? Para Deus a intenção é tudo. Então, se o espírito inferior desse, doente, né, com essa energia deletéria, está com intenção de buscar se aproximar de um espírito de luz, porque ele quer mudar a forma dele de ser, ele vai conseguir encontrar o caminho. Ele vai conseguir até se aproximar. Por quê? Porque para Deus a intenção é tudo. Qual é a tua intenção quando você vê um espírito de luz? É esculhambar? É negar? É amaldiçoar? Você não vai conseguir. Você vai sentir aquela repulsão. Ah, não, eu estou pensando em melhorar, eu cansei de viver assim. Aí você vai conseguir. Você, não vou dizer que você vai chegar lá, mas você vai conseguir se aproximar. E o espírito vai perceber e vai facilitar a tua aproximação. Porque para Deus a intenção é tudo, entendeu? Vai depender do teu pensamento. Mas se você quer continuar daquele jeito, você não vai conseguir. Por quê? Porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras, para as simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça vibratória, né? É por essa couraça vibratória, essa atmosfera espiritual, né? Espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então, é através dessa couraça vibratória, né, dessa aura, dessa atmosfera espiritual, que é uma espécie de carapaça fluídica.
em que cada consciência constrói seu dia ideal. Porque você, né, você lança de si mesmo essa energia. E é através dessa atmosfera espiritual que começaram todos os serviços de mediunidade. E a mediunidade é um atributo do homem encarnado, né? É uma condição que ele tem para poder entrar em intercâmbio com os espíritos, que não têm mais um corpo físico. Então, eu achei bastante interessante esse texto. Ai, opa, caiu meu lapisinho aqui. Esse texto do livro Evolução em Dois Mundos, né? E as. Ai, tá difícil pegar o seu lápis aqui no chão. Espera aí que eu vou pegar. Nossa, vou ter que me abaixar bastante. Peguei. Você quer ver uma coisa? Isso não precisa ir muito longe, não. Às vezes a gente sente isso. É, quando você, às vezes, você está num lugar e chega uma pessoa, né? Você sente ou uma atração, uma simpatia pela pessoa, né? E às vezes você está distante. Olha aqui a gente pela internet, né? Às vezes você sente a pessoa, você tem atração como você não tem. Quem já não sentiu isso? Né? Você está andando, chega num lugar, numa casa espírita, numa casa de uma pessoa, e alguém chega perto de você e você sente. Às vezes o negócio é tão forte que você até se sente mal, né? Você dá uma disfarçada, vai para outro cômodo, ou vai para fora, ou até vai embora do lugar. Quando você chega perto e você sente que. Ah, e lembra que o pessoal diz assim: o meu santo não foi com o santo daquela pessoa, não é? E meu santo não foi com o santo dessa pessoa. O que será isso? É a atmosfera espiritual, né? Você chegou ali, você, sei lá, a pessoa, aí você diz, meu Deus do céu, às vezes a gente fica até com a consciência pesada. Essa pessoa não me fez nada. A pessoa, às vezes, é até muito gentil, né? Delicada, te trata bem, né? Ô, Rose, Oi. eu tenho uma dificuldade dessa. Gente, a pessoa, quando me vê, faz uma festa, me abraça, Verinha, ai, minha querida, porque vamos aqui, porque vamos ali. Gente, eu tenho uma dificuldade, eu tenho que disfarçar muito. Eu não sei o que é, entendeu? Uhum. Mas a pessoa me trata super bem, eu fico até sem graça. Eu digo, gente, eu devo ser uma pessoa bem E má, a gente né? fica com a consciência pesada, né? Eu fico com a consciência pesada, porque a pessoa nunca me fez nada, mas não adianta, gente. É uma dificuldade. Não. É a tal da atmosfera espiritual, que você não se sente à vontade. Você não se sente à vontade, tem alguma coisa, sabe, uma barreira. É a atmosfera espiritual. E às vezes a pessoa é boníssima. Até então, você acredita que seja boníssima, né? Que a gente não sabe. Mas a pessoa te trata bem, mas, sabe? O meu santo não vai com o santo daquela pessoa. E você não tem nenhuma justificativa plausível para dizer o porquê que isso acontece. Mas existe alguma razão, né? De repente, são adversários de outras encarnações, onde a pessoa, até hoje, está tentando se aproximar, ela inconscientemente, né? Vamos dizer que seja adversário de outras vidas. E ela, nessa encarnação, se propôs a reparar os erros dela. Então, ela está buscando as pessoas, ou a pessoa que ela prejudicou, para tentar essa reparação. Só que a outra pessoa, que nem sabe disso, não consegue, né? Porque às vezes a pessoa, não,
A pessoa inconscientemente, ela não sabe que na outra vida ela fez mal a alguém, mas ela está ali, perto daquela pessoa, inconscientemente, ela está tentando reparar os erros. Só que a pessoa que ela prejudicou, hoje, quando ela se aproxima, a pessoa sente, tipo assim, ela sente o adversário, né? Mas ela não lembra disso, graças a Deus a gente não lembra. É o famoso esquecimento passado. Você não lembra, mas a tua energia, né? Ela não é compatível. Tem alguma coisa ali. A pessoa está ali agradando, oferece, está aprendendo, bolindo, mas você não sente, você até se esforça, né? Mas você sente que fica uma coisa artificial, que não fica aquela coisa natural, né? Tá aí a nossa atmosfera espiritual. Tem alguma coisa ali, né? Então, vamos voltar aqui no Hermínio. Ele diz assim: não é preciso dizer mais para configurar, quer dizer, para mostrar a importância da aura, quer dizer, da atmosfera espiritual, no ser humano. É o nosso passaporte, o nosso documento de identidade, é o nosso CPF, né? Hoje não é CPF, não é para tudo? A radioscopia de nossa intimidade física e espiritual, para aqueles que têm os olhos de ver, de que nos falou Jesus. Aí está, os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quer dizer, eu tenho que perceber, saber por que isso acontece. É os olhos de ver. Você não sabe, no caso a Verinha que está falando aqui dessa pessoa, né? Ela não sabe efetivamente o porquê, mas ela sabe, ela, quer dizer, ela não sabe o porquê que isso acontece, os detalhes, mas ela sabe o porquê acontece. É questão de atmosfera espiritual. Agora, por que que ela não consegue se sentir bem com a pessoa, o motivo que levou a isso, ela não sabe. Mas Ô, ela. Rose, Oi. eu trabalhava naquela escola ali na Taquara, na Rua Montalvo, né? Sim, sim, atrás da Barão. Gente, virava, mexia, a criatura ia lá na escola. Ai, querida, passei aqui porque estou passando aqui na porta, vim te ver. Ai, aquele abraço, aquele beijo, e falava bem de mim para todo mundo. E, e ficava conversando, puxava assunto, e eu ficava. Gente, até hoje eu fico sem graça só de me lembrar. Eu falava assim, gente, eu não posso ser uma pessoa tão má assim. Eu ficava tão sem graça, porque a pessoa, de tanto que gostava, ia lá no meu trabalho me ver, E gente. você fica com medo da pessoa perceber. Eu ficava com pena e ficava. Ela vim tomar um cafezinho com você, estava passando aqui. Menina de Deus. Ai, que situação. Quer dizer, Mas vai passar, você né? não sabe o porquê dessa tua versão, mas você sabe hoje que isso é questão o quê? Da atmosfera espiritual, né? A esse choque energético que não é para você compatível, né? Tem alguma coisa naquela atmosfera espiritual, daquela energia que te incomoda, né? Que te incomoda. Com certeza é um adversário do passado, que hoje está tentando recuperar isso, reparar isso. Só que você não consegue sentir isso ainda, né? Isso ainda está em você, essa aversão àquela criatura, né? Abre seu coração. A gente tem que trabalhar isso em nós. Olha, eu escutei isso quando foi? Foi quarta-feira, dia 13. Escutei isso. Amolece teu coração. Mas sabe o Viu? que sabe o que que acontece, gente? Estava pensando nisso assim. Eu ainda não consigo, Acho que a gente entendeu? vai ter que ir Então trabalhando aos poucos. eu tenho que me respeitar também. Porque se eu fizer o que as pessoas acham que eu devo fazer, e até o que eu mesma também acho que eu devo fazer, eu vou me violentar. Eu quero fazer quando realmente meu coração estiver amolecido, quando meu coração estiver aberto, entendeu?
Mas eu ainda não me sinto à vontade. O que que eu vou fazer? Porque isso é uma coisa que a gente vai trabalhando aos Com poucos, certeza, imagino. né? A gente vai trabalhando aos poucos e Devagar, minha filha. diminuindo essas coisas, porque a gente não sabe o nível da situação que levou aquilo. Sei. E, muitas vezes, não vai ser de uma hora para outra, né? Então, são coisas que, né, que você vai trabalhando em você, e aos poucos você vai vencendo essas barreiras. Eu garanto que hoje talvez seja até mais fácil do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás, né? Essa questão. Aí ele diz aqui, não é preciso dizer mais para configurar a importância da aura no ser humano. É o nosso passaporte, o nosso documento de identidade, a radioscopia da nossa intimidade física e espiritual, para aqueles que têm os olhos de ver, de que nos falou Jesus. O tema tem suscitado o interesse de inúmeros estudiosos, tanto do ponto de vista do antigo ocultismo, até o dos modernos pesquisadores apoiados em dispositivos eletrônicos altamente sofisticados. É digno de nota o fato de que, abstraídas algumas fantasias especulativas, originárias de imaginações descontroladas, há uma espécie de consenso em torno das principais características da aura. Vejamos, por exemplo, o que diz Paracelso, em citação que colhemos em Lewis Spencer, na obra Enciclopédia do Ocultismo. Então, Paracelso, que foi um grande, né, cientista, ele disse assim: a força vital não fica encerrada dentro do ser humano. Então, Paracelso falou sobre isso, que essa nossa força vital não fica presa, né, dentro do ser humano, mas irradia-se em torno dele, em torno do ser humano, né, como uma esfera luminosa e pode atuar à distância. Olha a questão da irradiação. A gente não faz a prece, não faz a reunião de radiação pelos desencarnados e pelos encarnados? Quando você está fazendo a tua prece ali, bastante concentrado, você está irradiando a tua energia. E ela vai até lá, até o local, até a pessoa para quem você está vibrando. Daí a importância da seriedade, da concentração na hora da irradiação. É o que ele falou aqui. Irradia-se em torno dele como uma esfera luminosa e pode atuar à distância. Nesses raios seminaturais, a imaginação da pessoa pode produzir efeitos sadios ou mórbidos. Então, você, com a tua irradiação, você pode ajudar uma pessoa a melhorar de saúde ou pode também trazer prejuízo para a pessoa, porque você pode estar irradiando aquele pensamento mal para a pessoa. Se a pessoa estiver assim, desavisada, invigilante, ela pode captar esses teus raios maléficos e se sentir mal, entendeu? Aí ele diz aqui, pode envenenar a essência da vida e causar doenças, ou purificar, que se tornou impura, e restaurar a saúde. Então, Paracelso já falava sobre isso, que você pode prejudicar uma pessoa, logicamente, se a pessoa, lembrando sempre disso, né? Se for um espírito que tiver muito fortalecido, talvez nem cosquinha nele faça. Ou talvez até toque, mas ele faz uma prece e se purifica. Agora, se ele estiver ali na mesma faixa vibratória que a gente, ou até numa faixa vibratória mais para baixo, a pedrada vai chegar. A pedrada vai chegar, porque o nosso pensamento tem esse poder. É lógico que existe a tal da lei de causa e efeito, né? Você emitiu para aquela pessoa sentiu a pancada, mas o que é seu retorna ao dono. É igual bumerangue, né? Ele vai, ele retorna para a mão que o lançou. E quando ele vem o quê?
mais fortalecido daquela energia que foi. E aí a pancada no emissor é muito maior. Né? É muito maior. É a tal da lei de causa e efeito, né? Cada um recebe aquilo que dá. Aí ele diz aqui, mais adiante, nossos pensamentos são simplesmente emanações magnéticas que, ao escapar do nosso cérebro, penetram em diversas cabeças e levam consigo, juntamente com o reflexo de nossa vida, a imagem de nossos segredos. Então, isso aqui é fantástico, né? Nossos pensamentos são simplesmente emanações magnéticas. Então, quando você emite um pensamento negativo ou positivo, né, ele vai penetrar em outras cabeças. E esse pensamento vai levar com ele um reflexo da nossa vida, a imagem de nossos segredos. Então, é uma coisa muito importante. A gente tem que estar sempre, né, vigilante nos nossos pensamentos, muito vigilante, para não deixar escapar esses pensamentos negativos, pensamentos de destruição, sabe? Pensamentos que não sejam edificantes, porque ele vai alcançar alguém, vai penetrar nessa pessoa, e o resultado pode não ser muito bom. E se ele prejudicar o outro, depois ele sai daquela pessoa carregando também a revolta, a raiva, o ódio, a energia ruim daquela pessoa. E ele volta ao ponto de origem. E aí, quando ele bate na gente, a gente cai e cai feio. Eu trouxe também aqui da Revista Espírita, quem quiser anotar aí, de maio de 1867. Pode puxar uma setinha para cima e botar aí, Revista Espírita de maio de 1867, e Kardec falando dessa atmosfera espiritual. Deixa eu pegar aqui. Opa, tá aqui. Está aqui, ó. Revista Espírita de maio de 1857, 67, aqui, ó. Maio de 1867. É o primeiro artigo dessa revista Espírita do mês de maio. Esse texto, eu só trouxe um pedaço. É fantástico. Kardec dá uma aula sobre a atmosfera espiritual, que é, para os orientais, é a aura, né? Aura. Essa atmosfera espiritual é a aura dos orientais. E Kardec vai dizer assim: o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo. Porque nós temos no planeta Terra uma população encarnada, como nós, e uma população desencarnada. Tá? Então, os espíritos, que a gente costuma chamar espíritos, são esses que desencarnaram, que não têm mais corpo. Estão no espaço e alguns entre nós, vendo-nos, falando com a gente, nos desejando bem ou nos desejando mal, querendo nos ajudar ou querendo nos prejudicar. Né? E ele diz aqui, e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações. Como disse Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E eles são uma testemunha secreta de nossas ações e de nossos pensamentos. Lembra da questão 105, acho que é 159, né, de O Livro dos Espíritos? Influi os... Não, 159. Não, ai, meu Deus. Eu acho que é 459 do Livro dos Espíritos. É que eu estou saindo o Livro dos Espíritos aqui. Confirma só para mim, Carmen, se é 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos? Influem muito mais do que pensais, né?
Eu acho que é 459, só tira essa dúvida para mim, Carmen. Essa mesmo, 459. 359 de O Livro dos Espíritos. Influem os Isso. espíritos em nossos pensamentos? Influem muito mais do que vocês pensam, né? Então, eles são testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Isto pode parecer constrangedor para certas pessoas. Você saber que tem um monte de gente te observando e que você não sabe quem eles são, né? Então, isso pode ser constrangedor para certas pessoas. Mas desde que assim não se pode impedir que assim seja. Então, Kardec diz: já que é assim, eu não posso impedir que assim seja. Eles estão aí. Então, já que eles estão aí, cabe a cada um de nós fazer como o sábio, que não teria medo se sua casa fosse de vidro. Então, já que assim e que eu não posso fazer nada para mudar isso, eu tenho que agir de forma que, se esses espíritos olharem para mim, eu não tenha do que me vergonhar, eu não tenha do que ele ficar me justificando. Sem nenhuma dúvida, é a esta causa que se deve atribuir a revelação de tantas torpezas e infrações que se pensava sepultado nas sombras. Por isso que, muitas vezes, alguns dos segredos mais bárbaros são revelados. São revelados. Porque muitos desses espíritos, eles veem as barbaridades que a gente faz e buscam uma forma de contar para alguém, para que alguém venha nos desmascarar. Além disso, sabemos que numa reunião, além dos assistentes corporais, né, uma reunião mediúnica, uma reunião de estudo, além dos companheiros encarnados, há sempre ouvintes invisíveis, os espíritos, que, sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, estes podem achar-se em número ilimitado num dado espaço. Então, eles não são afetados. Afetados. Você pode ter 1.000, 2.000, 3.000 espíritos num espaço pequeno. Já não poderia ter, numa pequena sala, 1.000 encarnados, mas você pode ter 1.000 desencarnados. Então, eles podem se achar em número ilimitado num dado espaço. Eu vou passar aqui para o outro PDF. Esse texto, gente, é muito interessante. Esse texto é de Allan Kardec. Ele diz aqui, o codificador diz assim: sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, quer dizer, são mais ou menos bons, conforme o grau de sua depuração. Se o espírito é bom, o fluido que emana dele é bom. Se o espírito não é bom, o fluido que sai dele pode ser um fluido doentio. Então, conhece-se o seu poder curativo em certos casos, e também seus efeitos doentios, mórbidos, de indivíduo a indivíduo. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, desses espíritos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que sobejam, quer dizer, que existem em determinado lugar, o ar ambiente não se acha carregado de elementos salutares ou prejudiciais, que devem exercer uma influência sobre a saúde física, tanto quanto sobre a saúde moral? Ora, se num lugar, num ambiente, vamos pensar numa casa, e nessa casa haja uma população muito grande de espíritos, de desencarnados doentios. Eles estão ali por quê? Porque se estabeleceu entre eles e o dono da casa uma espécie de sintonia. O dono da casa gosta do que eles gostam, afinidade. E procurou o que o dono da casa? Se aproximar deles, atraí-los para dentro da casa dele. Ora, se esse sujeito atraiu esses espíritos para a casa deles, estabeleceu-se uma sintonia. Então, a atmosfera fluídica daquela casa não é boa se esses espíritos não são bons.
É aquela casa onde as pessoas estão constantemente doentes, constantemente em depressão, constantemente irritadiças, constantemente agressivas, aonde quando você entra naquela casa, você não gosta de ficar muito tempo, você quer sair de logo de lá, porque você fica incomodado, sabe? Você fica incomodado, e quando você sai dali, você, nossa, eu estava passando mal, ai, não aguentava mais ficar ali. É isso que ele está dizendo aqui. Desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que sobejam, quer dizer, que estão ali presentes em grande quantidade em determinado lugar, o ar ambiente não se acha ali carregado de elementos salutares se muitos espíritos que estiverem dentro da casa forem bons. E o dono da casa estabelecer sintonia com esses espíritos bons. Então, o ambiente daquela casa é maravilhoso. É maravilhoso. Você chega ali e não quer nem ir embora. Ou prejudiciais, se esses espíritos que habitam ali não são bons. E isso pode exercer uma influência sobre a saúde física da pessoa. Né? Então, ele diz aqui, né? Na realidade, ele faz uma pergunta. Olha, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos sobejam em determinado lugar, o ar ambiente não se acha carregado de elementos salutares ou prejudiciais, que devem exercer uma influência sobre a saúde física, tanto quanto sobre a saúde moral? Claro! Às vezes você tem um amigo que você até gosta muito, mas ele vive constantemente doente, cheio de problema, aí você vai na casa dele, você sente. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se da que deve resultar da aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos, né? Se você sabe que um espírito pode exercer sobre um homem uma força poderosa do ponto de vista bom ou do ponto de vista ruim, é de admirar-se, né, da ação que uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos possam exercer. Esta ação será boa ou má conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Assim se pode explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduo, o sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. O arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos generosos, o entusiasmo ou o desânimo, por vezes a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo. De repente, né, acontece uma coisinha qualquer, uma pessoa vem com seu carro, bate no carro do outro, aí tem um pessoal ali, né, de repente você vê aquele pessoal começando a gritar, e um pega um pau, outro pega isso, outro pega aquilo, e de repente estão patrocinando, né, uma desgraceira danada. E você fica, meu Deus, de onde veio isso? Agora, se você for analisar cada uma daquelas pessoas que se envolveu naquela tragédia, você vai perceber o quê? Que cada uma delas estava acompanhada por uma multidão de testemunhas que se assemelham a elas. Então começou, vai lá, bate, beba. E aí todos eles juntos vão e patrocinam aquela desgraça. Aí depois fica aquela história. Gente, eu nem sei por que eu não sei por que eu fiz isso. Quando eu vi, já estava todo mundo batendo, e eu fui lá, dei mais um tapa, dei um pontapé, eu dei uma pedrada. Então, de repente, aquele grupo que está ali tem uma série de espíritos em volta deles, que sintonizam com eles. Então, basta cair uma pedrinha no chão para tudo explodir. Como também ele fala, às vezes é uma cidade toda, né, que vive nessa agonia. Ou mesmo um povo que é muito bélico, um povo que tem essa coisa da guerra, do matar, do fazer. Quem é essa multidão de espíritos que envolve essa cidade, que envolve
esse país? São aqueles que sintonizam com o modo de ser daquele povo, daquelas pessoas. Então, cada indivíduo, diz Kardec, em razão do seu grau de sensibilidade, sofre a influência dessa atmosfera viciante ou vivificante. Então, dependendo do seu grau de sensibilidade, dependendo da sua moral, você pode sofrer influência dessa atmosfera, que pode ser viciada ou pode ser uma atmosfera boa. Se é uma atmosfera boa, poxa, você vai se sentir muito bem. E se não for? Se não for, você pode se deixar arrastar. Aí ele vai dizer assim: podemos então subtrair-nos? É aquela pergunta, eu acho que é a 467, né, de O Livro dos Espíritos. Podemos então subtrair-nos a essas influências que emanam de uma fonte inacessível aos meios materiais? Na questão 467, se eu não me engano. Só confirma aí, Carmen. É isso No Livro mesmo, dos isso mesmo. Espíritos. Pergunta, Certíssimo. nós podemos fugir dessa influência? Claro que podemos, podemos sim. E aqui Kardec diz, sem sombra de dúvida, podemos nos subtrairmos a essas influências, sem sombra de dúvida. Porquanto, assim como saneamos os lugares insalubres, assim como eu posso limpar um lugar insalubre, destruindo a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos, quer dizer, fugindo às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. E isto mais facilmente do que podemos escapar às exalações paludosas, quer dizer, doentias, pois depende unicamente de nossa vontade. E aí não estará um dos menores benefícios do espiritismo quando for universalmente compreendido e, sobretudo, for praticado. Por exemplo, você está trabalhando num lugar. Esse lugar é um lugar sujo, um lugar sujo, né? Tem esgoto, o lugar não é bom, mas você precisa estar ali, você precisa trabalhar ali. Para você sair dali, você tem que pedir demissão do emprego, às vezes você não pode. Então, às vezes é difícil você deixar de estar nesse ambiente insalubre. É isso que ele diz assim. Agora, escapar dessa atmosfera ruim, ele diz, é muito mais fácil do que você sair de um ambiente insalubre. Basta que você queira, o que materialmente nem sempre é possível, né? Ah, não, eu gostaria de trabalhar em outro lugar, mas às vezes você não pode. Agora, fugir, né? Fugir dessa influência perniciosa, nós podemos escapar com mais facilidade. Depende unicamente de nossa vontade. É o que ele diz na questão 467. Muda o teu padrão vibratório. Muda. A doutrina nos mostra isso. Se afasta. Né? Se eu não me engano, foi o Chico, que perguntaram para ele sobre esse tipo de coisa, espírito obsessor, a energia ruim, né? E ele disse assim: eu fujo dela, eu não a enfrento, eu não fico enfrentando, sabe, para destruí-la. Não, eu fujo dela, me afasto dela. É porque às vezes a pessoa, não, eu vou combater isso. Será que você tem as armas para esse combate? Foge dela que é melhor. Por isso ele diz aqui, podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos, afastando-nos, fugindo às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. Isto mais facilmente do que podemos escapar às exalações paludosas, quer dizer, sair de um ambiente sujo, quando muitas vezes você não pode sair, pois depende unicamente da nossa vontade, e aí não estará um dos menores benefícios do Espiritismo, quando for universalmente compreendido, e, sobretudo, praticado. Então, né? Aí eu botei aqui, né, a questão 467, que nós já falamos, né?
que basta a nossa vontade, a 468. Carmen, você pode ler para a gente a 467, 468 e 469? Que eu estou sem livro dos Espíritos. Você que. Ó, sim. 467. Está na parte segunda, no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pode o homem, 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos, os atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rabo. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Exatamente. Então, tá aí, né? Depende, tá sublinhado de azul, né? Depende unicamente de nossa vontade nos afastarmos desse tipo de espíritos. Como falamos antes, como ele mesmo diz aqui, isso é mais fácil do que uma pessoa que trabalha no ambiente insalubre sair do emprego, porque se ele precisa daquele emprego, né? Muitas vezes ele se assujeita a trabalhar naquele ambiente insalubre. E muitas vezes pode contrair até uma doença. Agora, você se afastar dos espíritos maus é mais fácil. Depende só da sua vontade. Porque o Espiritismo nos mostra como fazer isso. Né? Com certeza. Engraçado que eu vi no Instagram um post aí de uma pessoa que colocou exatamente sobre isso. Um rapaz novo estacionou o carro na frente da garagem de uma outra pessoa. E o dono da casa gritou para ele: oh, sai daí, não sei o quê, de uma forma agressiva, né? Aí o que o outro cara ia fazer? Bom, ele já se armou para sair do carro, para ir bater, para não sei o quê. Aí o que aconteceu nesse momento? Ele olha para o painel do carro e tem a foto dos filhos dele. Aí pronto. Aí o que ele fez? Saiu da vaga. E o cara, dono da casa, estava com uma arma na mão. Olha aí. Ia dar uma tragédia, gente. O Sim. outro, exatamente isso aqui, exaltou o orgulho. Aí ele já ia sair do carro já para, sabe? Ele falou assim comigo, está pensando o quê? Aquelas coisas, né? Isso. Por um motivo fútil, uma coisa à toa. Aí eu estou vendo aqui os espíritos bons fizeram que ele olhasse no painel, que tem a foto dos filhos, e aí ele se deu conta e saiu da vaga familiar. Exatamente. Olha, perfeito isso aqui, exatamente isso. Depende da nossa possível, vontade. Né? É possível. É possível, né? Exatamente, é possível. Então, isso aqui, um princípio, deixa eu ver aqui, um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades
do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito, encarnado ou desencarnado. Então, a qualidade do meu fluido perispiritual, que vai formar essa minha atmosfera espiritual, está na razão direta da minha moral. Se eu sou uma pessoa moralizada, o fluido perispiritual que forma a minha atmosfera espiritual, bom. Se eu não sou uma pessoa moralizada, o fluido perispiritual que forma a minha atmosfera espiritual não é boa. Isso é para encarnado ou desencarnado, né? Aí aqui eu vou pular mais um parágrafo e Allan Kardec vai dizer assim, ó, quem quer que traga consigo pensamentos de ódio. Eu botei aqui, ó. Pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão bons ou maus. Vai depender do nível de pessoas que estão ali, né? Quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, numa palavra, pensamentos auridos na fonte das más paixões, espalha em torno de si eflúvios fluídicos enfermiços, doentios, que reagem sobre os que o cercam. Que nem aquela história, né, do animal que deixa. Lembra? O animal que passa, ele, normalmente, por exemplo, um cachorro, por onde ele vai passando, ele vai urinando, não vai? Ele vai deixando a marca dele ali. O outro que passar vai sabendo quem passou por ali. Então, quem carrega tudo isso aí dentro de si, essa energia ruim, aonde ela chegar, ela vai derramar isso sobre as pessoas. É o tal do cobertor pesado. E as pessoas que se aproximarem dela vão se sentir mal. Agora, se for uma pessoa que traz só coisa boa, as pessoas vão, nossa senhora, eu gosto de ficar perto do fulano, fulano me traz uma energia boa, eu me sinto para cima. Se eu estou para baixo, chego perto dele, quando eu saio daqui renovado. Agora, se a pessoa carrega tudo isso, é aquela pessoa que parece que carrega, sabe, um cobertor pesado, mal cheiroso nas costas. Só de olhar para ela, você já se sente para baixo, né? Porque é um véu de noiva dela, ela arrasta aquilo. Aí, mais um parágrafo, Kardec vai dizer assim, ó, se agora se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, quer dizer, pensamento bom atrai pensamento bom, pensamento mau atrai pensamento mau, e os fluidos atraem os fluidos similares, parecidos, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que, assim, o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Quem são as minhas companhias? Quem são aqueles espíritos que estão sempre caminhando ao meu lado? São aqueles que sintonizam comigo, são aqueles que gostam do meu pensamento, gostam da minha energia, gostam do que eu faço. São esses. Então, eu tenho sempre ao meu lado um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus. Porque a palavra simpática não quer dizer que seja bom, não, tá? Simpático quer dizer que gostam do que eu gosto. Bons ou maus. Se eu estou sempre, sabe, querendo ver o mundo explodir, quem são os meus companheiros espirituais? São espíritos que também querem ver o mundo explodir e que vão fazer possível para que esse mundo exploda. Se eu sou uma pessoa sempre para cima, pensando bem, querendo melhorar, quem são os meus companheiros? São os espíritos que estão pensando assim. É da lei e da justiça. Então, o ar onde nós estamos, o ambiente onde está saturado desses fluidos, né?
em relação aos pensamentos. Então, eles é que o ar seja saturado de fluidos em relação aos pensamentos que predominam. Se os maus pensamentos no ambiente forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas os paralisam. Então, se no ambiente o nível de pensamento mal for pequeno, ele não vai conseguir impedir que as boas coisas aconteçam. As boas coisas vão acontecer. Agora, se nesse ambiente dominarem os pensamentos maus, eles forem em maioria, eles vão enfraquecer a irradiação fluídica dos espíritos bons, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como nevoeiro enfraquece ou detém o raio do sol. Aí a pessoa vai dizer assim, meu Deus, eu rezo tanto e nada acontece. Será? Se naquele ambiente, em maior nível, tiverem pensamentos ruins, a boa vontade dos espíritos bons não vão conseguir prevalecer. Por quê? Porque a criatura que gera isso, ela não se faz por melhorar. E o livre-arbítrio dela será respeitado. Os espíritos bons não vão forçar. Se ela está sempre produzindo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, a vontade dos bons espíritos de fazer com que a coisa mude não vai prevalecer. O que prevalece é o quê? É a nossa intenção. Por isso que Deus, no Evangelho, diz assim, para Deus a intenção vale tudo. É o mais importante. Qual é a tua intenção? Permanecer nesse nível? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E você vai ficar mergulhado nessa lama, nesse fluido, até que você decida mudar o seu padrão vibratório. Então, a gente vê, né, esse texto de Kardec na Revista Espírita de maio de 1867, é o primeiro artigo da Revista Espírita de maio, a Atmosfera Espírita. É um espetáculo. Leiam, quem tiver Revista Espírita, tem aí em PDF, leiam. Eu só trouxe um trecho pequeno, mas Kardec é cirúrgico. E ele escreve com tanta clareza que não há como a gente dizer assim, não entendi. Não há como a gente dizer não entendeu. O texto dele é claríssimo, claríssimo. Não tem nenhuma complexidade, dificuldade de entendimento. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso aí? Quer dizer, para a gente que é espírita, que conhece a doutrina, certamente a gente lê um texto de Kardec, a gente se familiariza, né? Mas dá isso aí para uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, que tem esse tipo de atitude, vai achar uma mó besteira, né? Né? Para, Rose. Mas se a pessoa até for um pouquinho inteligente, começar assim, e pensa assim, como é Tem que... alguma coisa aí, né? Ou então a pessoa começa a perceber assim, como é que é lá em casa? Todo mundo briga, todo mundo briga, todo mundo cai no pau. Aí a pessoa começa a fazer o tal do link. Ela vai dizer assim, será que é isso aí? E a gente não vê isso, gente? Eu Nossa, pergunto só para vejo, vocês, você não vê isso? A só gente vejo. vê. A gente vê isso em vários lugares. Em ambiente de trabalho, às vezes, quem trabalhou muito tempo em escola, vê isso em escola, Nossa, mãe, nossa. não é? Está sempre em conflito, está sempre em conflito. Aquele ambiente ali está sempre em conflito. Você diz, meu Deus, quando você chega assim, novo numa escola, você observa o ambiente, você diz, nossa, o negócio aqui é Você esquisito. sente o ar, né? É como Você se a gente sente o sentisse. ar. Você diz, esse negócio aqui é esquisito. Ninguém quer ajudar ninguém. É Aí. todo mundo querendo passar por cima do outro. Você sente o ambiente. É Aí verdade. você vê assim, um rindo para o outro. Quando vira as costas, alguém vira as costas, começa, tá vendo? Aí você que está chegando, você fica observando, você diz, caramba, é isso aí. É isso aí. Já tem outros lugares, não.
que você vê que as pessoas são muito solícitas, e você percebe que a solicitude é verdadeira. É verdadeira, né? Aí você diz, nossa, que coisa legal. É bom trabalhar aqui, né? É legal trabalhar aqui, porque as pessoas são verdadeiramente amigas. Aí a gente vai compreendendo que é a atmosfera espiritual, né? E que é produto nosso, né? Tanto dos encarnados como dos desencarnados. Não é só dos encarnados. Então, semana que vem, bota a data em dia 22, a gente vai continuar nesse parágrafo aqui, ó. O pioneiro no estudo científico da aura. 22 de agosto de 2024. Tá bom? Amanhã. Rose, Oi, fale, Adele. por isso que é importante, né, o evangelho no lar, né? Muito, Para muito. mudar a atmosfera da casa. Ajudar nesse trabalho de saneamento, né? É. Se Deus quiser, a gente está lá em Petrópolis, continuando o nosso trabalho. Então, gente, a gente vai encerrando agora, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema tão importante, gente. Isso é muito importante, muito importante. Isso é questão de saúde pública. Pública, isso aí. Questão de saúde pública, né? E que a gente possa trabalhar realmente para melhorar a atmosfera espiritual nossa, do ambiente que a gente vive, e, consequentemente, a gente vai conseguir do bairro, da rua, do bairro, do país, do planeta. Agora, começa em nós, é de dentro para fora. E a gente tem que fazer esse movimento, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui. Eu vou passar o anfitrião agora para a Denise. 5h30, tá bom, Denise? Eu acredito que é 12, 15 minutos, a gente encerra aqui. Passa um anfitrião para Carmen. Ah, tá. Porque Eu copiei aqueles textos que você pediu. conseguiu? Aham. Então, aí você, com o anfitrião, você pode colocar o texto. Posso colocar e você Eu vai vou fazer conduzir. assim, ó. Isso, Eu já valendo, tá bom? coloquei aqui todos, já botei para poder compartilhar. Eu passo para a Carmen, é porque eu não sei se vai dar tempo de converter, a não ser assim, por exemplo, a aula de vocês conseguem acabar tipo 6h15, a do Amélia Rodrigues? Porque aí eu não converto agora, eu deixo para converter depois, para não ficar 3 Será, Carmen? Acho que dá, né? Porque o texto que está acho que faltando é sim. pequeno. Eu também acho que É pouca coisa que Então, está faltando, né? Então, Tá bom. encerrando 6h15, eu não vou converter agora, para começar 5h30 certinho. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu não Tá vou bom. converter agora, não. Vou passar para a Carmen, o anfitrião. E aí eu não vou converter agora, não. Vou deixar para converter depois, mas aí tem que terminar 6h15 para ter. Hoje é a Merily Lopes. Ah, que linda. Ela é ótima, né? Ela é ótima, adoro a Merily. Que Gosto vai fazer a muito. nossa palestra, tá? Então, eu vou Tá bom. não vou nem sair, vou deixar aqui. 5h30 a gente volta. Um beijo. Tá bom. Tá Você bom, beijão. conseguiu, Denise?